Graça e paz, irmãos. Vamos estarmos colocando em pé e vamos cantar o hino 409 do cantor cristão. É o tempo de levantar e de se assentar. É um tempo breve, como a nossa vida, que é um tempo breve. E me faz lembrar, tempo breve aqui nós temos nesta peregrinação. Tempos cheios de cuidados e de mágoas terreais, mas olhando que são névoas de muito curta duração, são apenas o preparo para os tempos de aflição. Irmãos, olhemos para Cristo Jesus, pois Ele nos chama dos céus. Mostremos a paz que nos vem pela cruz, pois Ele morreu pelos réus. A paz de Deus, o mundo viu, não pode dar. A paz de Deus, nós iremos com Cristo morar. O tempo é breve. A vida, ela é como um vapor que passa. Mas o Senhor Jesus Cristo nos deixou a paz. Jesus disse: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não te espantes, nem te atemorizes. A paz de Deus. Então, hino 409 do cantor cristão. Plena paz gozo eu, e seguindo ao meu Jesus, vou andando para o céu. Você viu? Plena paz gozo eu, e seguindo a meu Jesus, vou andando para o céu. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero agradecer ao Senhor porque a tua graça nos alcançou. E o apóstolo Paulo nos ensinou: a tua graça nos basta. Ó Senhor Deus, se não fora o Senhor, se não fosse a graça do Senhor, o teu amor, a tua misericórdia, ninguém se salvaria, pois todos somos pecadores. Assim como o salmista resumiu: em pecado me concebeu o meu pai e a minha mãe. Sempre estou em falta, sempre não tenho como cumprir todos os meus deveres e todas as minhas tarefas. Por mais aplicação que eu tenha, por mais disciplinado que seja, sempre estarei em falta, porque sou homem, sou falível, sou pecador. E o apóstolo resumiu muito claramente: miserável homem que sou. Ó Senhor, a plenitude que a tua palavra nos dá é até que cheguemos à estatura de varão perfeito. Mas ainda nós não chegamos. Prova disso é que aqui estamos nós, todos de igual modo, crescendo, até o dia em que o Senhor Deus vai nos recolher. Mas eu sei que a tua misericórdia nunca deixa de ser derramada dos céus para cada um de nós. Sei que as tuas mãos nunca se encolhem. Sei que o Senhor Deus é um Deus bondoso, é um Deus de misericórdia. Sei que o Senhor nos ama e cuida de nós. Eu sei que o sangue precioso de Jesus Cristo, o teu Filho,
nos purifica de todo pecado. Então a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarda o nosso coração. Não deixa que o diabo, Senhor Deus, fica perturbando as nossas vidas, colocando sobre nós pesos e cargas. E não deixe, Senhor Deus, que os nossos líderes religiosos ficam colocando sobre as nossas vidas pesos e fardos que nem sequer eles cumprem. Mas que possamos, segundo o teu querer, segundo a tua vontade, para o teu louvor e para a tua glória, vivermos humildemente diante de Deus. Nos abençoe, guarda-nos para o teu louvor, no nome de Jesus. Amém. Amados de Jesus Cristo, nós devemos termos consciência plena daquilo que somos, daquilo que fazemos e onde estamos e qual é a nossa capacidade. Nós precisamos descansarmos em Jesus. Não adianta colocar sobre as pessoas fardos pesados. Nós somos pessoas simples, nós somos pessoas humildes, mas somos de Jesus. Nós fomos comprados com o precioso sangue de Jesus Cristo. O sacrifício foi feito por Jesus na cruz do Calvário. Amados de Deus, nós estamos estudando a palavra de Deus. E o tema da mensagem da palavra de Deus que estamos estudando é a revelação suprema do Supremo Messias, do Supremo Mestre, do Supremo Senhor, do Supremo Deus, que horas antes da sua crucificação, portanto, horas antes do seu sacrifício, está revelando-se aos seus discípulos para que não abandonem a sua fé, para que não desertem, para que fiquem com a palavra da verdade dentro do coração, para que, aprendendo com Cristo, crendo em Cristo, amando a Cristo, obedecendo e servindo a Cristo, independentemente das circunstâncias, independentemente das situações que enfrentavam, que enfrentariam e que hoje enfrentamos. Amados de Jesus Cristo, o ensino da palavra de Deus é de fundamental importância para a vida do crente. Portanto, a palavra na boca do próprio Deus Salvador disse: examinais as Escrituras, porque cuidais a ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Amados, a leitura, ela é alguma coisa que requer insistência, persistência durante todo o nosso viver. Mas a leitura da palavra de Deus, esconda a palavra de Deus no seu coração, porque ela traz àquele que lê e medita nela menos pecados contra Deus e contra o próximo. Nós não gostamos de pecar, mas somos pecadores. Então, na leitura e observância da palavra e na meditação da palavra, nós procuramos viver humildemente diante de Deus. Glórias sejam dadas a Ele. Então, amados de Jesus Cristo, neste texto da palavra de Deus que estaremos lendo agora pela manhã, em João capítulo 14, do versículo 19 ao 21, vai falar acerca de
vida vitoriosa, ou de vidas vitoriosas. E está escrito assim na palavra de Deus. Leiamos, servos do Altíssimo. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia, conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Ô Pai querido, ô Pai bendito, como é bom falar contigo, sabendo que o Senhor está aqui a nos ouvir, e que o Senhor nos conhece em essência. Às vezes, Pai, nós vivemos com as pessoas longos períodos, anos e anos, e ainda há situações ou coisas que faz com que as pessoas digam: eu não conhecia isso. Mas não é assim com o Senhor. O Senhor tudo conhece. Até sem que saia uma palavra da minha boca, eis que tudo tu conheces. O Senhor é tremendo. E não dá para maquiar, não dá para fantasiar, não dá para enganar, porque o Senhor Deus é conhecedor. Sabe quem sou, sabe dos meus erros, dos meus defeitos, das minhas limitações, mas também sabe do amor que eu tenho para com o Senhor. Sabe do temor que eu tenho para com o Senhor. E sabe do quanto é precioso poder ter o Senhor como Deus, como Senhor e como Salvador. E como Consolador. É bom pertencer ao Senhor. Obrigado pelo teu amor. No nome de Jesus. Amém. Oh, amados de Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo está aqui revelando a presença contínua dele, Jesus, com os seus discípulos, independente daquilo que eles iriam presenciar e ver. Porque tempos difíceis e tenebrosos estavam se aproximando. O sacrifício de Jesus Cristo no Calvário, ele se doando para ser crucificado. Como Deus poderoso, Criador de todas as coisas, oferecendo-se para ser chicoteado, dando as suas costas para ser açoitado, sendo escarnecido, cuspido, afrontado, zombado, insultado, tendo mãos e pés pregados, tendo em sua cabeça coroa de espinho, vertendo seu sangue e morrendo. Então, coisas terríveis estão para acontecer, e ele, sabendo da gravidade dos fatos, está falando aos discípulos para que a palavra dele permaneça nos discípulos. Lá no versículo 17, o Senhor faz uma distinção, um divisor de águas deles, discípulos que amam, que obedecem e que servem a ele, que eles podem
receber, eles podem ver e eles podem conhecer. Mas o mundo, que a Bíblia diz jaz no maligno, não pode nem receber, não pode nem ver e não pode nem conhecer. Então, é uma palavra para um grupo seleto, é uma palavra a um grupo distinto e é uma palavra de percepção e fé para aqueles que creem. Estão no mundo, mas não são do mundo. Mas quem está aí não tem a sensibilidade de abrir o seu coração e convidar para recebê-lo, de ver por intermédio da fé e conhecer por intermédio da sua palavra, porque ele é o caminho, porque ele é a verdade, porque ele é a vida. Amados de Jesus Cristo, essas questões que estão sendo faladas aqui é acerca da ressurreição vindoura. Tudo isso que está acontecendo e que parece que vai se encerrar, vai acabar, que não tem mais jeito, Jesus excede. Ele vai além. Todos até então que haviam morrido permaneciam mortos. Mas com Jesus não é assim. Então é por isso que ele está falando aos discípulos, ainda um pouco. E aqui é em tempo. E aqui esse um pouco aqui está na ampulheta. Este um pouco aqui está no cronos. Esse tempo aqui é horas. Esse tempo aqui é minutos. Esse tempo aqui é segundo. Mas ele fala acerca de um outro tempo que está dentro do Kairos, que está na sua ressurreição. Então, ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Esse sistema de coisas, de iniquidade, de trevas, de incredulidade e de desobediência perene, traz a impossibilidade de recebê-lo, de vê-lo e de conhecê-lo. Então Jesus Cristo está dizendo aos discípulos que eles são privilegiados. O Senhor Jesus Cristo está dizendo uma categoria de pessoas que creem e que passarão também pela ressurreição e que terão como prêmio na sua gloriosa vida celeste, na companhia de anjos, de arcanjos e dos salvos, aquilo que o mundo sem ele não vai ter, nunca vai ter, nem na presente vida e nem na vida pós-morte. O mundo não me verá mais. E aqui ele usa mas. Não é porque o mundo não vai ver que vocês estão inclusos nesse sistema, neste mundo. E aqui o mundo aqui é o mundo caído. Aqueles que não têm a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Aqueles que não creem em Cristo como Deus. Aqueles que não creem em Deus. Aqueles que colocam a mãe de Deus acima de Deus.
Aqueles que colocam a religiosidade e a religião acima do plano salvífico de Deus, do amor imensurável de Deus. Então há aqui distinção. Eu posso ver aqui dois caminhos: o que leva ao céu e o que leva ao inferno. Não se vê a Jesus, nem se conhece e nem se recebe a Jesus para condenação eterna. Mas quando se ouve a voz de Deus chamando e o convida para entrar em o seu coração e ver o resultado da transformação de Cristo entronizado no coração, passa a conhecê-lo. Porque eu vivo. Jesus Cristo, ele é de eternidade em eternidade. E aqui há uma garantia ao título da eternidade daquele que vive e reina por todo o sempre, de eternidade em eternidade. Ele diz: eu vivo e dou-lhes a garantia, dou-lhes a certeza de que vós vivereis. É por isso que o apóstolo Paulo entendeu e declarou: e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Paulo se crucificou. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. A condição daqueles que têm, a condição daqueles que Jesus faz a distinção aqui é de que há uma vida diferente para aqueles que recebem, para aqueles que veem, e para aqueles que o recebem como Deus Salvador. Então é por isso que há uma vida vitoriosa. A vida vitoriosa é daqueles que morrem apenas uma vez, mas serão ressuscitados por Jesus Cristo, por meio da sua graça, por meio do seu amor, por meio da sua misericórdia e por meio da fé. Basta crer para receber, basta crer para ver, basta crer para conhecer. Mas o mundo não pode, por quê? Não recebeu. Mas a todos quantos os recebeu, foi-lhes dado o poder de serem chamados, de serem feitos na indústria salvadora do reino dos céus por meio de Cristo. O amado de Jesus Cristo, veremos Cristo na pessoa do Espírito Santo, no resplendor da sua glória. Eu vejo Cristo, mas com que olhos? Os olhos da fé. Eu creio em Cristo, tenho certeza de que Jesus é o Cristo, o meu Senhor, o meu Salvador. E eu tenho certeza que eu recebi a salvação. Recebi o salvo-conduto, perdão pelos meus pecados, passados, presente e futuro. Sabe por quê, amados de Jesus Cristo? Entre a crucificação, a morte, vem a ressurreição.
ressuscitados, pois, com Cristo. Temos paz com Deus, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Vejo isso, creio nisso, recebi isso, saí da ignorância, saí da condenação, entrei na luz que resplandece e as trevas não prevalecem. Nós podemos vê-lo depois da descida do Espírito Santo no Pentecostes. Ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos assentados e veio dos céus um som tempestuoso como que de um vento, e foram vistas línguas repartidas que repousava sobre cada um. Há uma teofania, uma visibilidade promovida pelo Espírito, para que pudesse ver as coisas do Espírito vinda dos céus, com promessa pela palavra de Deus. Naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vocês. Então, há um tempo de obscuridade, há um tempo de incerteza, há um tempo de luta, há um tempo de pranto, até que Jesus Cristo ressuscita. Foi morto o Salvador na sepultura, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, ressuscitou e está vivo. Amados de Jesus Cristo, critério para observância, para olharmos e vermos aqueles que vivem nas trevas e aqueles que vivem na luz. Olha só aqui a constatação por meio de evidência é que traz o que foi falado na lição de hoje de manhã. Dá até a impressão que nós programamos para que falássemos as mesmas coisas. Olha só, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Olha só a análise de Jesus Cristo, o critério que Jesus Cristo usa, e aí você deve olhar para você e ver se de fato você é um guardador da palavra, porque o que o Jesus está dizendo aqui é: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é aquele que me ama. Igreja, você ama Jesus? Então você ama os mandamentos, os decretos de Deus, os ensinos de Deus. Eu creio que isso quem está falando é Deus. Então, por que viver em desânimo? Por que cobrar-se acima daquilo que Deus pede para você? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E olha aqui, Jesus faz um jogo de palavras aqui. Será amado de meu Pai. Jesus ama, Deus Pai ama,
o Espírito Santo ama e o Deus Salvador ama. Então, Jesus ama e na demonstração do seu amor manifesta-se em pessoa. Estou com você todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. É por isso que plena paz gozo eu. Jesus sabia o que eu ia falar. Ele sabia o que eu ia dizer. Qual seria o norte da direção do Espírito que diz às igrejas? Então, é a paz que excede todo entendimento, que guarda o coração. Descansa no Senhor. Jesus, ele não veio colocar fardo sobre ninguém. Ele veio trocar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas vidas, ou para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus não veio botar jugo sobre ninguém. Ele está aqui falando acerca de critério divino. Olha só a relação tríplice aqui, e aqui ele mostra da sua deidade. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. O amado de Jesus Cristo, a gloriosa revelação de Jesus Cristo para aqueles que creem nele e na sua palavra, e creem nele que é a palavra. Amar a Jesus tendo em supremacia guardados os mandamentos e praticando-os na sua existência. Mas não é iniciativa própria, tem o auxílio do Espírito Santo, e não vos deixarei órfãos. Então temos o auxílio do Espírito Santo na prática, no nosso viver. Amados de Jesus Cristo, ele está nos dizendo que por iniciativa do Espírito Santo, Jesus em nós, nós em Jesus, amados por Deus Pai, que nos deu o maior de todos os presentes, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, como o mundo sem ele perece. Então, aprovação não é aprovação, não é a aprovação perfeita do Pai em guardar, amar a sua palavra e receber a revelação perfeita do Pai. Amados de Jesus Cristo, 3 coisas que devemos guardar: amar a Deus sobre todas as coisas, guardar os seus ensinos e praticá-los, colocando-os em prática no nosso dia a dia. Vivo não mais eu. Então, testemunho. Mas o testemunho real. Não basta ser crente na igreja. Não basta mudar de posicionamento e de, quando tem algum crente perto, viver constantemente debaixo da potente mão de Deus, sabendo de que onde eu estou, Deus está. Não é o irmão que olha e que policia e que fiscaliza. É o Espírito Santo que está em mim e que fala ao meu coração quando eu agrado e quando fala ao meu coração quando eu desagrado. Então, amados de Jesus Cristo, esta
Revelação Suprema 7, ele nos enfatiza a presença contínua de Jesus com os seus discípulos e conosco para que tenhamos uma vida vitoriosa. E é nestas condições em que nós podemos ver Romanos capítulo 8, versículo 37. Em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Por quê? Porque recebemos a Jesus. Porque eu o vi. Porque eu o conheço. Sei também onde ele está. E eu o conheço. Eu sei quem é Jesus. Jesus é Deus. É Deus Salvador. Ele morreu no meu lugar. E ele me salvou. E pode te salvar também. Não parta deste mundo, não parta desta vida sem antes conhecer a Jesus. Não parta desse mundo e não saia desta vida sem antes receber a Jesus. Não saia desta vida e não parta desse mundo sem conhecer a Jesus. Porque a partir do momento que você puder recebê-lo, a partir do momento que você puder vê-lo e recebê-lo, terás vida em olhar para Jesus Salvador. Entregue sua vida a Jesus. Receba Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador. E receba de Jesus Cristo a paz que excede todo o entendimento e que guardará o seu coração. Vida eterna, ressuscitados com Cristo. Deus abençoe você, no nome de Jesus. E até à noite estaremos comemorando os 18 anos de igreja organizada. 23 anos e 43 dias. Na presença de Deus, proclamando o Evangelho de Cristo, amando a Deus, servindo a Deus e as pessoas. O tempo mais glorioso que já vivemos na face da terra. Deus abençoe a todos e não deixem de sintonizar a nossa rádio, a Rádio 7 BPC, nossa rádio web, www.radio7ibpc.com. Irmãos, por favor, me ajudem. Compartilhem as mensagens. Compartilhe o endereço da nossa rádio. É uma forma de evangelizar. Se você não consegue falar, deixa que eu falo. Deixa que a rádio transmite. Você também pode nos ver lá no YouTube. E lá também você pode se inscrever na página da Igreja Batista em Parque dos Camargos. Lá no YouTube também você pode se inscrever na página Sérgio Salvádio e Pastor Sérgio Salvádio. Então você pode ser um missionário proclamando Cristo por intermédio dos veículos que a nossa igreja dispõe. Tenham todos um bom dia na presença de Jesus e até a noite, se Deus nos permitir. Deus abençoe a todos.